Olá, meus amigos. Tem muito barulho de redor. Tentam prestar atenção no que for dito aqui. Estou há 5 dias tentando gravar esse vídeo, porém tem muitas coisas atrapalhando, barulhos, muitas coisas atrapalhando. Agora tem uma máquina aí, mas não vamos deixar de gravar o vídeo. Aqui a gente vai tentar responder, vai tentar abordar algum assunto a respeito de um comentário feito por um judeu, um levantamento feito por uma pessoa que é, por um irmão que é judeu. Não desmerecendo os judeus por não aceitarem Jesus Cristo. Não devemos levar o Salvador para eles e não questionar ou ficar falando mal deles, porque muitos têm suas raízes naquilo que eles acham correto, no que a Torá fala, que eles entendiam de uma forma, porém a Torá falava de outra forma. Não vou divulgar aqui o nome do irmão, mas vou divulgar os levantamentos dele. Escrevi os comentários dele num papel e vou ler aqui e discorrer um pouco a respeito de tudo que foi levantado por ele. Começa assim. Ele começa o comentário dizendo: existe uma oração que foi dada por Deus no Monte Sinai. Shema Israel Hashem Eloheinu Hashem Echad. Isso significa: ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Aqui claramente exortando que Deus é um. Então ele prossegue, esclarecendo: Messias é como um grande enviado, mas não quer dizer que é um Deus, ou que é Deus. Moisés foi um Messias, José foi um Messias, mas mesmo assim não é Deus. E nem podemos prestar culto, porque só existe um Deus. Veja, é muito importante ressaltar que o que simbolizava, o que era o sacrifício, o holocausto do carneirinho antigamente, na antiga aliança. Era uma pré-figuração do sacrifício do Cordeiro de Deus. Aquele sacrifício representava o sacrifício que seria perfeito. Os sacrifícios que eram feitos como simbolismo do sacrifício perfeito, do cordeirinho que simbolizava o Cordeiro de Deus, que seria o Messias, ele retirava o pecado do povo, o pecado daquele que então lhe oferecia. Porém, o cordeiro oferecido por Deus, tá? O cordeiro que veio diretamente de Deus, ele não só tiraria o pecado de um determinado povo, tiraria o pecado do mundo, tiraria o pecado de todo aquele, justificaria, libertaria do pecado, libertaria da morte todo aquele que no nome do Messias, no nome do enviado de Deus, o cresce. Então, segundo o conceito do holocausto, dos sacrifícios,
era uma pré-figuração, simbolizava, apontava para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. A morte do carneiro, o sacrifício do carneiro apontava diretamente, simbolizava a morte de Jesus na cruz. Seria uma pré-figuração, um sacrifício limitado, prefigurava um sacrifício de proporções inimagináveis. Os Messias enviados na antiga aliança para libertar o povo de Deus de determinados cativeiros, de determinadas opressões, era uma pré-figuração do Messias que haveria de vir para libertar todo o povo de Deus. Não estamos falando apenas de Israel, estamos falando de Israel espiritual, estamos falando do povo de Deus, todo aquele que creu, todo aquele que acredita, todo aquele que crê no sacrifício feito por Jesus Cristo, todo aquele que crê em Yeshua, Yeshike, como você prefira chamar, então ele passaria a ser justificado e seria salvo da opressão do pecado e da morte, sendo a ele oferecido vida eterna por meio da glória do Messias, pois o mesmo morreu e ressuscitou. Os Messias, como da estirpe de Moisés, da estirpe de José, esses eram Messias que prefiguravam a vinda do Messias perfeito. Entende? Esses Messias libertavam o povo numa determinada época. O Messias perfeito liberta o povo em qualquer época. Entende? Você percebe? Então, não tem como comparar, tá? O Antigo e Novo Testamento estão unidos. A complementação é uma complementação intertestamentária, entende? Assim como o sacrifício prefigurava, antecipava e simbolizava o sacrifício perfeito, assim os Messias de antigamente prefigurava, adiantava, simbolizava. Seria como, vamos supor que seria um ensaio, um apontamento, por exemplo, é uma peça de abertura para que venha o ator principal. Você percebe? Bom, ele prossegue o comentário. Então ele abre um parênteses aqui. Atenção! Os pais da igreja, tradutores das Bíblias, as traduziram erroneamente e muitas coisas que está escrito não está correto. Se pegar um texto e mudar uma frase, muda toda a história? Exemplo: e todos foram salvos e todos foram curados. Vejam que mudando a palavra, muda a direção, a história. É como estão nas Bíblias, todas adulteradas. Aqui ele falou uma coisa correta, mas é uma coisa que não existe na Bíblia. Qualquer crítico textual, qualquer pessoa que estude, que analise a Bíblia, que pesquise, crítica textual, exegese, qualquer coisa, a pessoa sabe, quanto mais você estuda, você mais vê a harmonia da Bíblia. Ela é o único livro no mundo que não é contraditório. Ela é o único livro no mundo que não possui correções doutrinárias, alterações doutrinárias. O que seria uma alteração doutrinária? Seria, por exemplo, uma profecia que diz: futuramente vocês serão salvos. Então, sendo que na linguagem original estariam: e futuramente vocês serão curados. Veja que mudou totalmente a doutrina do que a história quer passar, do que a frase está afirmando.
Isso é uma correção doutrinária. Porém, o que é presente na Bíblia são correções linguísticas, pessoal. Correções linguísticas, alterações linguísticas. O que isso quer dizer? Vamos fazer um exemplo aqui breve. Vamos supor que a Bíblia foi escrita aqui, na nossa cultura ocidental. Para nós aqui na cultura ocidental, existe o ditado: está tarde demais, então eu vou picar a mula. Então, se não houvesse uma correção de uma expressão idiomática, isso é uma expressão idiomática, pessoal, uma expressão linguística, tá? Essa expressão idiomática, se ela não fosse traduzida para o que ela realmente representa, lá no Oriente Médio, por exemplo, como que eles iriam saber que picar a mula significa ir embora? Eu vou embora. Então muitas coisas iriam acontecer como acontecem hoje. Eles iriam fazer uma grande teologia em cima do que significa picar a mula. Eles iriam chegar a 1001 conclusões diferentes do que significa picar a mula, até chegar à conclusão de que significa ir embora. Você consegue perceber isso? Então, muitas expressões idiomáticas foram corrigidas para o que significa realmente, para que nós possamos entender. Isso são correções linguísticas. Não há correções doutrinárias, não há modificações doutrinárias na Bíblia. Linguísticas, sim, porque foram usadas muitas expressões idiomáticas lá que tiveram que ser traduzidas para o que significa segundo o nosso conceito de entendimento. Então, essa parte aqui também já está explicada, tá? Então ele pergunta: quer uma prova? Lucas 24, do versículo 50 ao 53, diz que Jesus subiu de Betânia. Atos 1:12 diz que Jesus subiu do Monte das Oliveiras. Observação: como assim? Eram dois Jesus que subiram? Ou ele subiu dois lugares diferentes? De Betânia até o Monte das Oliveiras dá 15 quilômetros. Veja, vamos ler Lucas, abra sua Bíblia aí se você a tem. Em Lucas 24, tá? A partir do versículo 50. A ascensão de Jesus. Então os levou para Betânia. Veja, então os levou para Betânia. E erguendo as mãos os abençoou. Ponto. Você tem que reconhecer o que significa as pontuações. Vírgula dá ao entender de uma continuação. Ponto, ali bastou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles. Veja que é algo que está acontecendo continuamente. Ele não foi arrebatado, ele não foi levado, que dá ao entendimento de que ele simplesmente sumiu. Entende? Olha, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, algo contínuo, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora, em Atos, no capítulo 1, é para a gente ler a partir do versículo 12. Mas vamos ler a ascensão de Jesus aqui completo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade? Ele quis dizer: vocês não devem estar se preocupando com isso, não se preocupem com isso. O mais importante é que vocês vão receber o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é o que eu falei. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Foi elevado. Veja que não é algo contínuo dessa vez. Foi elevado. Tá?
Foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, a partir do versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Veja, o Monte das Oliveiras, Betânia, era um vilarejo próximo ao Monte das Oliveiras. Betânia era um vilarejo a 15 quilômetros, de 15 quilômetros a leste do Monte das Oliveiras, tá? E o Monte das Oliveiras estava a leste de Jerusalém. Veja que em momento algum, vamos lá em Lucas 24 de novo. Eu quero que você perceba o seguinte. Aqui em Lucas 24, não diz que a ascensão foi em Betânia. Não existe esta informação que foi em Betânia. Primeiro, ele os levou para Betânia. Tá? Os levou para Betânia. Então, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, ao nosso entendimento, a possibilidade de estarem em movimento. São cidades próximas, aqui não diz em quanto tempo ele foi, a ascensão aconteceu, quanto tempo demorou para ele subir ao céu. Não falou também que ele foi levado aos céus, que a ascensão aconteceu em Betânia. Veja, é muito importante ressaltar que não existe a informação de que ele foi levado às alturas em Betânia, tá? Aqui, segundo o entendimento que ele estava indo, que ele estava em movimento, logo nos dá a liberdade de interpretarmos como sua ascensão possa ter acontecido no caminho ou ou no Monte das Oliveiras, entre Betânia e o Monte das Oliveiras. Como, por exemplo, eu moro em Itapuã, existe um bairro próximo aqui, Ulami, tá? A 15 quilômetros de onde eu moro. O meu carro estragou entre os dois. Estragou entre Itapuã ou Lami, ou indo de Itapuã para o Lami, ou indo para o Lami, ou vindo de Itapuã, entende? São muitas as possibilidades. Ele foi elevado às alturas, supostamente, vamos dizer assim, enquanto eles estavam andando, porque Lucas 24 nos dá liberdade para interpretarmos assim. Então no versículo 12, então voltaram do monte chamado Olival. Entende? Aqui a ascensão de Jesus é uma coisa, e aqui está afirmando que eles voltaram do Monte das Oliveiras, é outra coisa distinta. Aqui não está dizendo que ele foi elevado ao céu nem em Betânia, nem em Jerusalém. Você percebe? Não existe essa informação. Só existe a informação que eles voltaram do monte chamado Olival para Jerusalém. Então a ascensão pode ter acontecido entre Betânia e o Monte das Oliveiras, que são proximidades. Você quer pesquisar isso que eu estou falando para você ver que tem fundamento, que segundo este entendimento, algumas traduções da Bíblia colocaram como em Lucas 24 o seguinte: segundo esse entendimento que possa ter acontecido entre Betânia,
olha só, entre Betânia e o Monte das Oliveiras, em qualquer lugar, ou no Monte das Oliveiras, ou entre os dois. Algumas traduções de algumas Bíblias traduzem assim. No versículo 50 de Lucas, versículo 50 do capítulo 24. Então os levou para as proximidades de Betânia. Você vai encontrar essa palavra na tradução, proximidades de Betânia, na versão King James atualizada, na nova versão internacional NVI, você vai encontrar, porque elas optaram por colocar isso segundo esse entendimento teológico, que nem em Lucas, nem em Atos tem a informação de que ele foi elevado ao céu, nem em Betânia, nem no Monte das Oliveiras. Pode ter sido pode ter sido no Monte Olival, mas não existe essa informação. Vamos supor que ele foi elevado aos céus no caminho, entre o Monte das Oliveiras e entre Betânia. Ele foi elevado aos céus. Então, após despedir os discípulos, seus seguidores, então eles, continuando a caminhada, partiram para Jerusalém do Monte das Oliveiras. A gente não sabe se eles ficaram ali no Monte das Oliveiras quanto tempo, conversando ou planejando que iriam fazer alguma coisa assim. A gente não sabe se eles comeram alguma coisa, se eles descansaram, a gente não sabe. Entende? Então, deles partirem do Monte das Oliveiras, aqui não diz. Em Lucas 24 não diz que ele foi elevado aos céus nem em Betânia. E também não diz que foi elevado no Monte das Oliveiras. Não existe essa informação. Então, continuando aqui, ó, ele abre mais um parênteses. Atenção, o escritor de Lucas é o mesmo de Atos, perfeitamente. Ele escreve e depois contradiz o que ele mesmo escreveu. Veja, não há contradição alguma. Se você entendeu o que eu quis passar aqui, desse estudo, você vai entender que não há contradição. Há então uma complementação. Veja que em um dos seus escritos, ele escreve de uma maneira mais sucinta. Porque o importante ali era relatar a ascensão e as palavras de Jesus. Porém, em Atos dos Apóstolos, é mais detalhado, porque o nome já diz Atos dos Apóstolos. Então lá vai ser relatado com mais detalhes o que fizeram os apóstolos, quais os apóstolos ficavam orando no templo quando foram para Jerusalém, que lá diz que foi Pedro, Tiago, Simão. Você percebe? É uma complementação. Em uma obra dele, em um dos escritos, ele foi mais sucinto, mais direto. No outro ele vai ser mais detalhado. Tá entendendo? É a mesma coisa que eu ver um filme que você não viu. Eu vou ser sucinto ao descrever o filme para você, sem dar spoiler para estragar o filme para você. Depois que você ver o filme, nós vamos conversar de uma maneira mais detalhada. Percebe? Ó, presta atenção, gente. As Bíblias foram todas mexidas por Grécia e Roma. O original só em hebraico na edição Sefer. O resto tem o dedo de Roma e os gregos romanos. Gente, tem o dedo de Roma sim, mas a gente sabe muito bem qual que é esta Bíblia. Que ela é composta por livros não canônicos, por livros apócrifos e pseudepigráficos. A gente sabe disso. Tá bom? Eu quero deixar algumas leituras aqui, ó, que eles dizem, eles aplicam a Avodazará
a Jesus Cristo como blasfêmia, como heresia, coisa, sabe? Quando ele se auto-intitula Deus. Vamos ver aqui, quer ver? Ó? Salmos 2. Deixa eu ir a Salmos aqui. Salmos 2, tá? Salmos 2 não é Salmos. É Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Aqui indica que o Messias é Deus, Pai da eternidade. Quem é Pai da eternidade se não for Deus? Príncipe da paz. Quem será príncipe da paz se não for Deus? Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui é claro e direto ao afirmar que Deus, que Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir, é o próprio Deus. Então tem algumas leituras para que você faça aí, ó. Isaías 9, 6 e 7, que eu acabei de ler. Salmos 2, 7 e 8. Gênesis 49, versículo 10. Isaías 53. Leia a respeito do Messias. Yeshua HaMashiach, Yeshke HaMashiach, leia a respeito. E você verá que o nosso Messias, o nosso Salvador, é o Deus Todo-Poderoso. Amém. E que possamos fazer tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus. E não julguem os judeus. Eles são sinceros na fé deles. O que temos que fazer é levar de uma forma clara e límpida o nosso Salvador para eles, que é o Salvador deles também. Basta crer. Tá bom, pessoal? Então, minha oração para ti, para tua família, é que Deus esteja sempre contigo e comigo também. E louvado seja o nome do nosso Deus.